Teremos então, né, a terceira troca de presidente da Petrobras. Teremos então o quinto anúncio de ministro da Educação, se a gente quiser contar o Docatelli, né? Mas vamos considerar quatro, Docatelli, vamos considerar quatro, vai, que realmente, o quarto, né, que realmente vai entrar agora para valer, ministro da Educação, e vamos ver os nomes, como é que vai ser. O presidente da Petrobras já está escolhido, Adriano Pires, que aliás, com quem a gente conversou recentemente sobre petróleo. E quando você ouve as opiniões do Adriano Pires, que deu entrevista para nós aqui, faz 2 semanas, sei lá, você vê que se crítica ele faz para a gestão de preços da Petrobras é que ela demorou para aumentar o preço. Não é que ele criticou o aumento de preço, ele criticou a demora no aumento de preço. Então, se o presidente da República imagina que está trocando um general aumentador por um economista não aumentador, está muito enganado. São pessoas que têm bom senso e que, quando ocupam um posto com a importância que tem o posto de presidente da Petrobras, estão preparados, né, para lidar com a realidade. A política de preço da Petrobras não vai mudar. Não vai mudar. Então, se temos uma certeza, é que a política de preço da Petrobras não vai mudar. O Adriano Pires é um sujeito extremamente bem formado, sabe como as coisas funcionam e não vai fazer politicagem nem populismo com o petróleo no Brasil, na Petrobras. Pode esquecer isso. Não há a menor dúvida sobre isso. Mas eu queria trazer uma questão, e a gente vai poder voltar a falar de petróleo, a gente vai poder voltar a falar de educação, mas eu não queria mergulhar no detalhe hoje do presidente da Petrobras, o novo que sai, do ministro da Educação, né, o bobalhão que sai, o nome que vem a entrar. A minha questão é a seguinte, por que os ministros e os postos chaves do governo são trocados? Em qualquer empresa, qualquer lugar, na escola, na ONG, na empresa, no clube de futebol, em qualquer lugar, as pessoas são trocadas por desempenho ou promovidas por desempenho. Baixo desempenho sai, bom desempenho promove. Ah, mas aquele lá era amigo do dono. Pode ser, tem um amigo do dono aqui, o filho do dono acolá, pouco importa, empresa familiar, o dono bota o filho para comandar, isso é outra discussão. Mas os postos chaves, os executivos, nas empresas abertas, os gestores, são escolhidos por desempenho. Ninguém quer alguém que não entrega retorno. O retorno pode ser medido em lucro, pode ser medido em trabalho social, nas ONGs, não é medido em lucro, mas em desempenho, em qualidade. E as pessoas são ou promovidas ou desligadas. No serviço público, não. E eu me refiro aos ministros, aos presidentes de estatal e tal. O camarada é demitido por incompetência. O Milton Ribeiro foi demitido por incompetência? Não. O Abraham Weintraub foi demitido por incompetência? Não. O Mandetta, que estava na saúde, foi demitido por incompetência? Não. O Taixe, Nelson Taixe, foi demitido por incompetência? Não. E o Pazuello? Não também. Veja, eu não estou dizendo que o Pazuello não devesse ter sido demitido por incompetência. E não estou dizendo que foi ruim que ele tivesse saído, até porque era incompetente. Mas ele não foi demitido porque o Palácio do Planalto concluiu que ele era incompetente, que ele não tinha as credenciais, que ele não entregava. Esse Milton Ribeiro, que foi um desastre e que deveria ter sido desligado por incompetência, ele foi desligado porque ficou insustentável depois da denúncia de corrupção dentro do gabinete dele, praticada por pessoas que conviviam com ele, pastores que conviviam com ele, que aprontavam. Quanto ele aprontou nisso, se não aprontou, a investigação vai dizer. Mas ele não foi afastado porque ele era um mau gestor da educação, embora fosse um gestor da educação ruim. Casa Civil, teve lá o Onyx Lorenzoni, né? Foi secretário-geral também, foi ministro da Cidadania, hoje está no Trabalho e Previdência. Por quê? Porque ele é muito bom. Nossa, fez um trabalho espetacular
na Secretaria-Geral ou na Casa Civil, vamos colocá-lo na Secretaria-Geral. Não, não, não. Agora ele fez toda a informatização do sistema de análise de leis do Brasil. Vamos colocá-lo na cidadania, porque estamos com problema no pagamento do Bolsa Família e vamos profissionalizar. Aí ele vai para lá. Puxa, agora que você fez o trabalho incrível, vamos levá-lo para o Ministério da Previdência, porque nós estamos com um problema no INSS, onde 3 milhões de pessoas aguardam a concessão de um benefício, tema da nossa conversa de ontem, 1 milhão de pessoas aguardando perícia e precisamos recrutar os peritos e fazer um esforço. Não. É uma peça do jogo de xadrez do poder. Bota esse cara para lá, agora põe para cá, agora põe para lá. Então ele foi sendo trocado de lugar porque ele era competente? Não, foi sendo trocado de lugar. Porque precisava encaixar o Luiz Eduardo Ramos na Secretaria-Geral, troca. Aí precisava encaixar tirar o poder do Paulo Guedes, põe para lá. Ou seja, ele foi passeando. Ou tem algum motivo para o André Mendonça, hoje ministro do Supremo, ter sido advogado-geral da União 2 vezes. Ele foi advogado-geral da União, depois ele foi ministro da Justiça, depois ele foi advogado-geral da União de novo. Por quê? Né? Então, falta ao Estado, e aí não é falta ao presidente Bolsonaro, mas falta ao presidente Bolsonaro, claro, como faltava a todos os presidentes, faltou a todos os presidentes, uma avaliação do desempenho dos ministros pelo simples fato de que os ministros não têm uma meta. Não tem lá, na meta do Ministério da Educação, dizendo que ele tem que reduzir o índice ruim de tanto para tanto, melhorar o índice bom de tanto para tanto, que os alunos brasileiros que hoje fazem a prova internacional do PISA têm que sair de tanto para tanto. E porque não tem meta, não tem como avaliar desempenho. Não tem programa. Se não tem programa, o Estado deveria ter um planejamento de longo prazo. Ó, nós vamos fazer isso aqui em 20 anos. Então eu vou ser presidente nos próximos 4. Para a gente fazer isso aqui durante 20 anos, eu tenho que fazer isso aqui. Então, no Ministério da Educação eu vou fazer isso, no Ministério da Saúde eu vou fazer isso, no Ministério do Planejamento, eu vou ter metas de médio prazo, metas de curto prazo, e ao final de cada 3 meses eu discuto, ministro, o senhor não atingiu a meta, o senhor não atingiu, e aí, como é que vai ser? Hoje, com o algoritmo, você acompanha tudo. E não tem. Se não tem, né, pega a ciência e tecnologia. Que é coisa mais importante do que o Ministério da Ciência e Tecnologia? Como um motor de transformação de um país que não avance pela ciência e tecnologia não vai avançar nunca. Não dá para ficar nas coisas antigas, tem que buscar as coisas novas. O que está fazendo o ministro da Ciência e Tecnologia? Não tenho a menor ideia. Mas não é eu não tenho a menor ideia. Ele pode dizer, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, tá, mas isso aqui o senhor está fazendo por quê, hein? Porque o ministro que o antecedeu fazia isso e o senhor agora tinha como meta avançar 30% nesse programa? É isso? E agora o senhor vai deixar para o próximo que vai avançar mais 20%, porque daqui 20 anos a gente ia ter o foguete brasileiro, que ia chegar na Vênus, em Marte, Plutão, no diabo. A gente ia fazer um sistema de limpeza dos anéis de Saturno. Então não tem nada disso. É tudo por conveniência política. O Mandetta começou a perturbar o presidente Bolsonaro porque ficou mais popular que o presidente Bolsonaro. Ele foi lá e cortou as asinhas do Mandetta. Aí veio o Taixe, realista, não era um encantador de serpente, profissional sério, não entrou no jogo do negacionismo, perdeu o emprego. Mas não é por baixo desempenho, nem por alto desempenho, nem por desempenho algum, troca o Taixe. Aí pôs o Eduardo Pazuello, aquele horror, que ficou. E é aquilo, ele manda eu obedeço. Falou essa frase, ele manda eu obedeço. Quer dizer, como assim? O presidente Bolsonaro é que entende de saúde no Brasil? Não entende nada de saúde. Quem tem que entender de saúde são os técnicos do Ministério da Saúde, são os secretários do Ministério da Saúde, são os diretores do Ministério da Saúde, e cabe ao ministro funcionar como um gestor disso tudo e organizar. Olha, o senhor tem que produzir isso aqui, o senhor tem que comprar a vacina não sei das quantas, o senhor tem que comprar esse esparadrapo, aqui o senhor tem que ir ao departamento de colocar band-aid. E aí? Não tem nada disso.
Mas não tem na Casa Civil, não tem na Justiça, não tem na Educação, não tem na Saúde, não tem canto algum. Os governos no Brasil, isso vale para os governos estaduais, para as prefeituras, é uma grande enganação. Se o Brasil privado fosse administrado desse jeito, a gente estaria frito. Então quem é que manda no Estado brasileiro? As corporações. Aí as corporações que decidem que a cada 5 anos vão receber um quinquênio, por exemplo, porque envelheceram, em vez de receber um aumento só e tão somente por merecimento. Mas como é que você vai dar aumento por merecimento se você não sabe quem merece e quem não merece? Você não avalia os profissionais individualmente? Deve ter alguém que tira cópias melhor do que o outro, deve ter uma secretária que é melhor do que a outra, deve ter um oficial melhor do que o outro, deve ter... Tem, porque tem toda a área. Quer, Fábio, coisa mais escrutinada do que o futebol? Você sabe, cada jogador, quantos passes, quantas assistências, quantos metros correu, qual foi o consumo de oxigênio, velocidade média, sabe tudo, né, Fábio, de um jogador hoje? Sim, com hoje aqueles sensores. Hoje é possível saber tudo, tem aquele mapa de calor, pra gente saber onde o jogador mais esteve dentro de campo, tudo. Exato. Então você sabe dizer qual é a culpa do jogador, qual é a responsabilidade do técnico. A gente até reclama que eles são precoces demais na decisão. Esse aqui empatou 3 jogos, era para ter ganho. Mas tem uma meta. O técnico entra, olha, minha meta é ficar no grupo A. A minha meta é chegar na semifinal da Libertadores. E os camaradas ganham prêmios. Os jogadores não ganham prêmio conforme vão avançando de fase. Né? O camarada passou para a 2ª rodada, 3ª rodada, 4ª rodada. Opa, se ganhar, ganha um prêmio. É merecimento, é mérito, pode até ser um exagero, pode ser, a gente costuma dizer, Fábio, que entende disso 1000 vezes mais do que eu, não entendo nada, mas olha, a gente nem deixa o cara errar, a gente já troca, não dá tempo dele crescer, tá bom, mas é um critério, a gente está discutindo merecimento e tal. No serviço público não tem nada disso, não tem para o servidor de entrada e também não tem para o ministro. Então a gente tem um festival de trocas. O presidente Bolsonaro já trocou um monte de gente, né? Como os outros governos trocaram, e nunca por qualidade. É para a gente discutir isso, sim. É para a gente chegar e falar, os senhores candidatos, que papo é esse? Fica com esse negócio, eu vou ter 20 ministros, 30 ministros, 14 ministros. O campeonato não é para saber quem tem menos ministro. O campeonato é para saber quem tem os melhores ministros. Pode ter 40, desde que entregue. Claro, não adianta ter ministério de tudo. A Dilma tinha ministério da pesca, né? Ela podia ter o ministério do ar limpo também. Se criar ministério fosse garantia de evolução, o ministério do ar limpo ia ser melhor também. O ministério da pesca fez gerar peixe no mar. É bobagem retumbante, é uma invenção, só para ficar encaixando gente, botar aquele Crivella, aquele outro lá louco. Então é isso, aí entra ministro, sai ministro... E você não sabe por que entrou, não sabe por que saiu, e sabe que, aliás, não sabe pelas razões técnicas, né? Porque o camarada não entrega, ou entrega, dá na mesma. Então a gente arbitra. Tarcísio é um grande ministro. Tereza Cristina é uma grande ministra. A gente arbitra. De fato parece que são. Mas cadê os indicadores para comparar o desempenho da Tereza Cristina com o seu antecessor, né? Cadê os parâmetros para comparar o Tarcísio Freitas com o seu antecessor? Não tem. O que o Anderson Torres faz que o André Mendonça não fazia, ou que o Sérgio Moro, o antecessor dos dois, deveria ter feito e não fez, ou fez, sabe? Não tem nada disso. Então é um descaso, é tudo largado. Eles têm o carro, eles têm o cargo, eles têm o acesso ao avião, eles dão ordem, quem tem juízo obedece, quem não tem depois pode ir embora. Mas é um jogo do poder pelo poder, não tem governança, não tem organização, não tem critério. Não dá para perguntar para um ministro desse qual é a sua meta. Meta estabelecida, né? Não que ele tire da cabeça. Minha meta, ele pode falar o que quiser. Meu objetivo, Paulo Guedes, fala o que quer. E a gente tem que ficar ouvindo. Mas algo que está dentro de um projeto de país, dentro de um planejamento, cada um que chega cheio de ideias para mudar e vai mudar tudo. Então, é preciso começar a olhar para isso e cobrar. Então, tem eleição esse ano? Vamos lembrar de cobrar os candidatos e aqueles que não falarem sobre esses assuntos,
Vamos tirar da frente, tira da frente, vamos para outro, pensa em outro. Se não tiver outro, sei lá o que fazer. Vota nulo, faz qualquer coisa. Mas não dá para a gente aceitar que os governos façam o que bem querem com os postos mais importantes, educação, saúde, segurança pública, no caso justiça. Assim, vai botando gente, tirando gente, botando gente. E volto a dizer, não é um problema do presidente Bolsonaro apenas. É um problema da organização do Estado brasileiro, que é algo muito mais amplo. Só que hoje daqui a pouco tem eleição, e seja o presidente Bolsonaro, seja outro que fique, a gente tem que cobrar, porque senão o Brasil vai continuar a ser o que sempre foi, um país de renda média e sem perspectiva de futuro animador, por causa dessa forma frouxa de gestão do Estado brasileiro.